Olha, eu nunca com Jesus, que eu nem estava no menos. O ato do dia. Cantou em Cena, Roma que mandou eu acho que o quarto. Cantou do Ré, da Roma que eu no Pimbuan, da Morom, nome 4. O povo xerente se divide em mais de 100 aldeias atualmente. O último censo que saiu em 2022 disse que são 5 mil e pouquinhos xerentes. Né? Essa região aqui do Cerrado brasileiro e específico aqui do povo xerente, nós nos movimentamos entre aldeias, todas elas por terra. Então, é um acesso fácil, né? Não tão complicado quanto lá na floresta amazônica, onde é tudo de barco e leva dias para chegar de uma aldeia na outra. Aqui nós estamos um pouquinho mais tranquilos a esse respeito, né? Quando os missionários pioneiros chegaram, o pastor Gunto, o pastor Rinaldo, o povo estava morrendo. Eles iam acabar mesmo por doenças, né? Confusões, mortes. Mas principalmente por causa das doenças, sarampo e outras epidemias que teve por aqui, e naquela época em que o governo não dava quase nada de assistência, na década de 50, 60, os missionários trouxeram remédios, vacinas, né, cuidaram do povo. Chegou a ter 330, se não me engano, indivíduos, né? 330 xerentes. Eles têm 6 clãs, se dividem em 6 clãs. São praticamente 5 agora, porque naquela época lá que o povo diminuiu muito, um clã praticamente se perdeu. Nós estamos agora aqui na escola da aldeia Porteira, Ronzauí, e uma escola que, na verdade, representa muito, né, do que foi o ministério do pastor Gunter e da irmã Wanda. Porque lá atrás, quando eles chegaram, na verdade foi por um pedido, né, de um ancião xerente, pedido de professores para ensinar a ler e a escrever. A língua xerente, ela não era grafada ainda, né? Era totalmente oral. Então a educação formal começou com os missionários. Através dele que foi iniciada creche, né? Que foi aprovada aqui. Através deles, né? Da irmã Wanda. Foi ela que iniciou a escola infantil aqui, que a gente lembra dela que ela mesma gastou o dinheiro dela, tirou o dinheiro da bolsa dela, né? Fez umas cadeiras, umas mesinhas para os alunos, né? Eu morava numa aldeia pequena chamada Baixão. E aí eu comecei a estudar para a aldeia Porteira no ano de 97. Quem era responsável da história era a dona Wanda. E aí, através dela, né, que eu comecei a ouvir, né, escutar e participar do culto. Eu não conhecia, né, a salvação que vinha de Jesus, né? É um povo pequeno, 5 mil pessoas no interior do Brasil. Mas é um povo, é uma nação, com sua língua própria, com seus costumes próprios, com seu jeito de pensar, se mantiveram estruturados por conta do trabalho missionário. Ele foi o segundo pai para nós, né? A gente perdeu o nosso pai e a gente considera ele como o pai mesmo, segundo pai. Dona Wanda foi muitos anos coordenadora dessa escola aqui. É um legado que ficou, né? Resultado de um esforço que começou lá atrás. Né? A semente que foi plantada lá atrás tem germinado e dado frutos até hoje. A antropologia vai dizer que um dos maiores, se não o maior identificador cultural de um povo é a sua língua. É meio lógico para mim que Deus quer ser conhecido, quer se revelar na língua do coração das pessoas. Bem, a tradução do português para a nossa língua é muito importante, porque para a gente não perder a nossa língua, né? Porque isso fica registrado na palavra de Deus e também para o nosso povo a aprender
não só falar, mas também a ler. É muito importante a tradução. A Bíblia é escrita de uma maneira muito diferente, a ortografia. As coisas espirituais, né, principalmente, né, os assuntos mais profundos, eles são melhores entendidos na língua materna de cada um. Deus quer falar, né, conosco na língua que nos fala o coração. Qual é a língua que fala o meu coração? No meu caso, é o português, é a minha língua materna, minha língua nativa. Então, por isso, eu entendo que todos os povos têm o direito de ter a palavra de Deus numa língua que fale ao seu coração, numa língua que entendam melhor. Sim, eles falam português, se comunicam em português, mas várias vezes eu já vi, né, aquela reação assim, puxa, agora eu entendi, já tinha lido em português, mas agora eu consigo entender mesmo o que está dizendo aí. Quando nós terminamos a tradução de Xerente, eu fui e falei, seu Ângelo, que é o primeiro homem convertido da aldeia, será que nós não vamos perder tempo traduzindo? Ele disse, Dona Wanda, a senhora sabe que eu já li a Bíblia em português. E a senhora sabe, só agora, quando eu li em Xerente o livro de Romanos, eu entendi o amor de Deus. Porque em português eu leio assim por cima, eu entendo só por cima. Mas em Xerente eu entendo lá no fundo. Para mim o Xerente, quando ele falava, parece que os pensamentos não declinavam. Eu falava para o pastor Gunter, mas que é isso? Parece que eles falam para trás por causa da maneira como eles falam e escrevem. E nós trabalhávamos muito, já no final da tradução do Novo Testamento, com trazer as cópias para que o nosso revisor sênior fizesse nova revisão. Diga-se de passagem, o tradutor é o pastor Gunter, mas trabalhamos juntinhos. Eu já estou aqui há 10 anos e eu vim para continuar o trabalho da tradução, iniciado pelo pastor Gunter, que era o Novo Testamento. Quando eu cheguei já estava pronto. Aí eu cheguei para aprender a língua, para entender como que funciona o processo da tradução também, para continuar a tradução com o Antigo Testamento. Então, junto com o pastor Gunter, nós publicamos porções do Pentateuco e agora está na minha responsabilidade conduzir o processo, o resto da tradução do Antigo Testamento, junto com os tradutores indígenas aí que me ajudam, né? Então isso para nós é um privilégio de ter a nossa língua registrada na Palavra de Deus, para que próprios nossos filhos, outra geração que virão, ter essa Palavra de Deus na nossa linguagem. Outra vez o Gunter tinha traduzido o nascimento de Jesus e pediu para um dos nossos auxiliares que lesse. Quando ele acabou de ler, disse, pastor, até as crianças vão aprender agora sobre Deus e sobre Jesus, porque agora os pensamentos vão sempre para frente. Aquele dia foi uma alegria muito grande para a gente, porque ele pensava na futura geração que haveria de aprender a palavra de Deus desde o começo. Há um tempo para cá nós entendemos que o livro de Salmos seria muito interessante para a gente traduzir. E eu entendi que a gente deveria traduzir todos os 150 salmos, né? E graças a Deus estamos na reta final, eu diria, já passando por consultoria, alguns desses salmos. Todo texto que nós traduzimos, ele na verdade, toda etapa do processo de tradução, ele precisa ter o falante nativo. Nós somos sempre estrangeiros. Nós estamos trabalhando para ter a Bíblia traduzida em nossa língua, porque nós temos que manter a nossa língua viva. Eu tenho assim muito consideração e aprendizado. A Igreja Batista, ela sempre buscou de manter aquilo que é da cultura,
Então, isso de 1958 para cá sempre respeitou, manteve tudo aquilo que o Xerém tem, a cultura, né? E para a glória de Deus hoje, né, tivemos a ordenação, consagração de mais quatro indígenas da etnia Xerém. Porque a formação de líderes sempre é o clímax da obra. É uma alegria muito grande ver hoje esses índios se consagrando para pastor, meninos que nós ensinamos na infância que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericordioso. Podemos liderança agora para conduzir o trabalho, né, nas igrejas, pregação da palavra nas aldeias, né, nas aldeias indígenas, nas igrejas Xerém. Então, isso Deus tem dado para nós aqui, mas tem muito mais. Temos que continuar, o trabalho não para. Sim, entendemos que Jesus começou o seu trabalho assim, se preocupando desde o início com os que iam continuar o trabalho. Para isso ele chamou os primeiros discípulos. O missionário vai, leva a semente, abre o caminho, mas ao mesmo tempo ele vai orando, esperando em Deus que Deus levante aqueles próprios daquela cultura para poderem pregar a palavra de Deus no lugar do missionário, que um dia vai ter que ir embora. Então, essa tem que ser uma preocupação desde o começo do trabalho. Hoje está sendo concretizado esse sonho, esse desejo, né, de ter líderes, pastores aquém. Gratidão a Deus pela vida de todos aqueles que se empenharam, se esforçaram, se desgastaram também. A palavra de Deus, ela está se espalhando em todas as etnias do Brasil. E agora nós, próprios Xerém, estão aqui agora para levar a palavra de Deus, dar continuidade. O resultado final, nós todos, os deputados estão aprovados. Como qualquer outro, né, outro povo, outra etnia que está sem o evangelho, ela vive na opressão, engano, mentira sobre eles, né? A questão da pagelança, que oprime espiritualmente, eles, né, ficam reféns de feitiçaria para seus problemas, né, problemas sociais, problemas de cura, problemas de enfermidades. Depois que eu me batizei, né, eu fiquei mais ou menos na igreja só um mês. Saí do caminho de Aptoquá e tornei a praticar coisa do mundo. Né? A minha esposa ligou para mim e a minha filha, ela desmaiou, né? Mas só que não estava dando nem ouvido. E aí veio um pensamento em mim assim: o seu pecado, quem está pagando é sua filha. Agora é você que vai ter que decidir. Eu fui pela dor, ao mesmo tempo, né? Eles começam a entender, né, que com Jesus tem paz, com Jesus tem alegria. Eles sofrem as mesmas angústias que nós sofremos. Eles sofrem, né, todo tipo de as decepções, eles frustrações na vida. Eles sofrem isso, né, do mesmo forma que nós. E aí começamos o culto, né, ali na casa da escola. O primeiro culto nós fizemos ali no ano de 2020. E faz muito bem saber que eles vão pregar esta palavra ao Xerém que ainda não entendeu sobre o amor de Deus. Quando cheguei aqui no Xerém, qual o grande desafio que eu encontrei? Muita gente pelas aldeias, muito alcoolismo nas aldeias. E eu lembro de um dia que eu estava atravessando, subindo a balsa para ir para a aldeia, começando o meu ministério aqui. Muitos índios pediam carona, né? Queriam pedir carona para me parar, dava com a mão parar, né? E muitas vezes eu não parei. E aí eu lembro que eu fui acelerar o carro para poder, né, andar rápido para não ver eles. Naquele dia, o Espírito Santo tocou meu coração fortemente. E eles, eu lembro até hoje, os índios, né, abraçaram o capô do carro. Falou: ô pastor, que bom que você parou para nos dar carona. A gente sabe que o senhor passa na aldeia. Ele reuniu toda a aldeia, ele era cacique. Preguei a palavra de Deus. E hoje nós temos uma grande igreja lá e ele é o líder lá hoje. Nós temos que olhar o ser humano.
amar Ele na realidade que Ele vive, porque é através do seu amor que nós vamos ganhar Ele para Jesus, Ele vai ser liberto, vai ser transformado, em nome de Jesus. Então tem muita coisa para ser feita ainda. O meu sonho é continuar trabalhando na evangelização dos nossos parentes que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. E com certeza esses homens aqui têm me ajudado e vão continuar me ajudando aí, né? Para que o povo xerente tenha a Bíblia completa um dia, né? Precisa ser traduzida, porque nós temos que manter a nossa língua viva. Levar cada vez a mais a palavra de Deus para o meu povo e também a todos quanto Deus o também permitir. Já pensou se Deus está escolhendo, chamando para você ser um missionário, para você trabalhar com algum povo, talvez um povo que ainda não tenha a Bíblia traduzida no seu idioma? E Deus vai te usar para você formar líderes nesse povo, para você trabalhar junto com eles, para entregar para eles a palavra de Deus na língua que fala ao coração deles e ser parte daquilo que Deus vai construir nessa nação. Compensa servir a Jesus. Se Ele lhe chamar, seja o trabalho que Ele lhe der para fazer, faze-o com muito amor, porque o amor vence dificuldades, traz alegria. Então, dedica amor àquilo que Deus te chamar para fazer. E você vai ver que Deus não é injusto para esquecer o vosso trabalho. Que Deus nos abençoe a todos nessa tarefa gloriosa de ganhar a pátria para Cristo. Meu pai era coração duro. Uma vez até falou para mim assim: meu filho, eu vou morrer católica. Ele falou isso. Não respondia porque era meu pai, né? Mas a minha resposta era na oração. Eu orava por ele. Orava por ele. Um dia meu pai vai se tornar crente. Aí de repente ele falou, né? Falou assim: meu filho, eu queria que você conversasse com os dois pastores. Esses dois pastores que eu quero. O pastor Rinaldo de Mato ou então o pastor Gomes. Eu quero me batizar. Ele falou. Na hora que ele falou isso, não tem coisa melhor como o caminho de Uaptoquá. Caso se chegar um dia, dia do meu pai, ele vai com Uaptoquá. Lembrei de uma história que passou o Rinaldo. A gente andando. Não aqui, uma outra região lá, que era para onde ele ia. Com o pastor Gunter algumas vezes, né? Eu tava só com o pastor Rinaldo e acho que tinha mais alguém comigo, não me lembro quem era. A gente parou num lugar que era um pouquinho mais elevado, assim. Aí ele pediu para parar o carro. Aí descemos, ele ficou só olhando, assim, olhando. E aí ele falou assim, ali era onde eu e o Gunter parávamos para pernoitar. Da aldeia onde eles iam até a cidade. Às vezes para fazer compras, ou às vezes para fazer uma visita, alguma coisa. Era ali que a gente parava, dormia, ele se emocionou. Imagina, né? Os que abriram a picada mesmo. São exemplos, né? A gente agradece muito só a Deus, primeiro a Deus, né? Segunda é a saúde para ele. A gente sente muita saudade dele, mas chegou a idade dele, né? Mas a gente não esquece dele e que ele fez por nós, né? Só ele mesmo. O legado deles, se for pensar bem, é para um povo, né? Você tem um legado que muda a história de um povo. Quantas pessoas no mundo podem falar isso? É muita coisa. A gente se emociona através dele que nós estamos aqui trabalhando, né?